Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nesse vídeo eu não irei falar sobre as testemunhas de Jeová, não, pelo contrário. Neste vídeo eu vou falar sobre os testemunhas de Jesus Cristo. Ser testemunha de Cristo não é nada fácil, até porque para se tornar um testemunha você precisará de fato ter que sofrer se for necessário. Ser um testemunha de Cristo não é nada fácil, porque vai haver momentos em que você se encontrará contra a parede, porque as pessoas que ouvirão você testemunhar sobre Cristo irão colocar você contra a parede, e muitas dessas vezes não terá volta, porque você poderá até morrer. Ser testemunha é alguém que presencia algo. Ser testemunha é alguém que conta aquilo que presenciou. E nós, que nós somos cristãos, discípulos de Cristo, nós podemos não ter testemunhado aquilo que aconteceu com os discípulos há 2000 anos atrás. Porém, aqueles que testemunharam, os próprios discípulos que testemunharam, e outras pessoas que até não chegaram a andar com Jesus, testemunharam também, eles escreveram nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é onde se encontram as palavras de Deus faladas através das suas testemunhas, que foram profetas, que foram os santos apóstolos, que foram pessoas do passado como Moisés, como Josué e assim sucessivamente. Ser testemunha é aquele que, por seu exemplo, provam a força e a genuidade de sua fé em Cristo por sofrer uma morte violenta. Um discípulo automaticamente se torna uma testemunha, porque ele está aprendendo algo que é um testemunho. E quando esse discípulo ele é bem discipulado, quando esse discípulo, através das Escrituras Sagradas, lhe é apresentado o testemunho acerca de Cristo, automaticamente o Espírito Santo gera em seu coração o desejo de testemunhar, seja de que modo for, acerca de Cristo. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, nós iremos ver o relato de uma testemunha acerca de um testemunho. Nós iremos analisar que após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, como muitos também gostam de chamar, discípulo Pedro, enfim, ele vai testemunhar algo que ele viu, algo que ele viveu e até mesmo coisas que ele ouviu. E no final do seu discurso, no versículo 38, ainda no capítulo 2 de Atos, veremos que Pedro ele vai falar aquilo que uma testemunha precisa dizer ao final do seu testemunho acerca de Cristo. Versículo 38, parte A, Pedro lhes diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. É interessante que depois de um longo testemunho, Pedro ele vai apresentar a mensagem final do testemunho de Cristo, o arrependimento para que eles pudessem crer em Cristo. A partir do versículo 41 nós iremos ver, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, se nós formos analisar esse capítulo 2 de Atos, já na parte final, nós iremos perceber que o poder de um testemunho, através de uma testemunha, um discípulo de Cristo, esse testemunho ele é eficaz, é um testemunho que gera resultados. Por quê? Porque o testemunho dele é uma pessoa que testemunha acerca do testemunho de Cristo, é uma pessoa que simplesmente está apresentando a palavra do Evangelho. Outro texto interessante que fala sobre alguém que é testemunha está em Atos 9, versículo 16. Quando Jesus ele está falando acerca de Saulo, ele vai falar o seguinte: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uma testemunha sofre por causa do testemunho de Cristo. Uma testemunha muitas vezes não tem motivos de sorrir, porém o que ele carrega, a mensagem que ele carrega, lhe traz uma alegria que não tem como explicar, mesmo ele estando passando por um momento triste. Uma testemunha do Evangelho de Cristo,
querendo ou não, em algum momento da sua vida ele vai sofrer. Meu irmão, minha irmã, se você é um cristão genuíno de verdade, pode ter a certeza que você carrega um testemunho de Cristo dentro de si. E você é uma testemunha para testemunhar acerca do Evangelho de Cristo, acerca das palavras de Deus. E se você também é uma testemunha de Cristo, pode crer que você em algum momento da sua vida sofrerá. Porém, há uma promessa inabalável nas Escrituras e é uma das mais lindas promessas que se encontram na Bíblia, onde Jesus vai dizer no capítulo 28 de Mateus: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o final.